Fala galera, tudo certo? Aqui é o Games, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre uma situação muito inusitada que aconteceu comigo por burrice minha. Então, eu tenho uma placa de vídeo, eu comprei ela tem uns 3 meses já, que é uma RX 7600. Ela é equivalente 4060 para quem tem placa de vídeo da Nvidia, e ela é muito boa, é uma placa muito boa. Ela tem só 8 GB de VRAM, o que é pouco para as placas atuais, porque, por exemplo, você vai jogar um Monster Hunter Wilds, você precisa de pelo menos 16 GB de VRAM. Mas atende bem o que eu espero, quer dizer, o que eu procuro, né, para jogar. E um problema que eu tive com ela é, os jogos estavam todos rodando muito mal. Eu tava jogando Sekiro a 30 FPS, eu tava tipo triste, entendeu? Eu tava frustrado com isso, porque foi uma placa cara, foi uma placa de R$ 2.000. E, pô, você gastou um dinheiro numa placa e ela não tá atendendo aquilo que você espera, é uma coisa frustrante. Mas eu descobri o porquê que ela não tava atendendo, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. A placa não tava atendendo por causa de um fato pequeno, assim. Quando eu peguei a placa, ela tava muito boa. Nossa, ela tava ótima. Eu fui jogar Cyberpunk, ela tava rodando no talo. E, e eu tava muito feliz com a placa. Só que aí, o meu computador, ele tava lento por uma série de motivos. E eu falei, ah não, vou dar um reset nele, né? Peguei, formatei meu computador. E aí depois que eu formatei, que a placa parou de funcionar da forma que ela tava funcionando. E o motivo disso ter acontecido é, eu fiz a instalação normal da placa quando eu peguei ela, e depois que eu formatei, eu esqueci de instalar o driver da placa. Então, tipo, é uma coisa super básica, só que eu não lembrei de fazer, e por conta disso, a placa ficou um cocô. Todo jogo que eu ia jogar tava rodando super mal. Um jogo que eu jogava, tipo, mais de 100 FPS, que era o Overwatch 2, ele tava rodando a 60 FPS no mínimo. Antes tava rodando a 160 FPS no máximo, então no Ultra. Então eu tava, porra, a placa tava mó boa, do dia pra noite ela ficou ruim. E era uma coisa super simples, cara. Primeiro, a placa não estava com o drive instalado, porque quando eu formatei apagou o drive e eu esqueci de instalar de novo. E eu coloquei o cabo de vídeo na placa mãe e não na placa de vídeo. Sim, eu fui muito burro. Então, hoje eu percebi que isso está acontecendo e consertei isso. Tanto é que o vídeo que eu fiz de 171, né, ele não tava tão bom quanto eu tava esperando. Eu achei, pô, essa placa é tão top, por que que quando eu vou gravar o vídeo ficou tão bugado, tipo, com a resolução tão feia? E era por causa disso. O OBS não tava tancando pra poder gravar a gameplay, então eu tive que reduzir bem os gráficos do jogo, e também eu tive que reduzir a resolução que o OBS ia gravar. E é por isso que não tava legais os vídeos da forma que eu tava esperando, porque eu tava com a placa toda errada. Aí hoje eu consertei, instalei o driver, reiniciei o computador, coloquei o cabo de DisplayPort na placa-mãe e não na placa de vídeo, não na placa-mãe. E agora os vídeos futuros eles vão ter uma resolução melhor. É o que eu espero, pelo menos, vou tentar. E esse vídeo era mais só para contar sobre isso aí, sobre essa cagada que eu fiz. Então, eu espero que vocês entendam aí que foi um erro técnico e que no futuro a gente vai ter uns vídeos com resolução melhor. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e fui.